O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acatou a decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo de revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção e concedeu liberdade provisória ao parlamentar. Ele estava preso desde 29 de fevereiro, a mando de Moraes, por supostamente publicar nas redes sociais mensagens que afrontavam o Estado de Direito. O deputado vai ser obrigado a cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Assunção também está proibido de publicar mensagens nas redes sociais e de conceder entrevistas. Na saída do batalhão, onde estava preso em Vitória, o deputado comemorou. O capitão voltou! O capitão voltou! Eu sou brasileiro! Liberdade! 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 Bom, Alexandre, acompanhamos aí algumas imagens do momento da soltura aí do capitão Assunção, ele que é deputado estadual no Espírito Santo. Comentamos, essa é uma decisão que cria aí um precedente importante, né, Alexandre? O fato da Assembleia ter decidido pela soltura desse deputado que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que essa decisão da Assembleia ocorreu na última quarta-feira, dia 6, e hoje, então, sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes cumpriu a ordem de soltura do deputado. É um precedente que chega atrasado, né? Pena que é um precedente só agora, porque deveria ser sempre assim. O mais poderoso dos poderes é aquele que recebe o mandato direto da origem do poder. É o legislativo. O legislativo estadual, o legislativo municipal e o legislativo federal. Por isso ele está em primeiro lugar na Constituição, quando fala dos três poderes. Primeiro é o legislativo. O legislativo é mais poderoso que o executivo e que o judiciário, né? Porque é a vontade do povo, é democracia. O povo dá o mandato para o deputado ou o senador exercer o poder em seu nome. E lá foi 24-4 no plenário da Assembleia Legislativa, dizendo, não, um dos nossos não será preso, que seja libertado. E aí foi libertado o ministro Alexandre de Moraes, que é autor de livros sobre Constituição, percebeu que eles têm razão, eles têm poder para fazer isso, através de uma resolução do plenário. O plenário decide. Resolução que pode ser feita na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora, eu queria, só para as pessoas pensarem numa coisa, quando não havia mundo digital, a gente falava nos comícios, nas praças, nas ruas, nas calçadas, nos bares, nos cafés, nos teatros, nos palcos, né? Quando não havia mundo digital. Depois que entrou o mundo digital, essa conversa foi substituída, né? Fica muito mais cômodo conversar através do mundo digital. E ele foi proibido de conversar, de falar, de se manifestar. O direito de liberdade de expressão do inciso 4º da cláusula pétrea, artigo 5º, liberdade de expressão, sem anonimato, ele está proibido. Que coisa estranha, né? Eu não sei se esse vai ser um assunto lá no dia 12, no Comitê de Direitos Humanos do Congresso americano, mas é um bom assunto para a gente pensar a respeito. Cada vez que a gente grita liberdade, abre as asas sobre nós, está incluída a liberdade de expressão, a liberdade de falar, de se comunicar, de se expressar, de conversar com os outros. Quando isso é cortado, está se rasgando também um dos parágrafos do artigo 220 da Constituição, que diz que é vedada a censura de qualquer natureza, né? Assim como lá no 53 está escrito que são invioláveis deputados e senadores por quaisquer palavras. Ives Gandara, certa vez, mostrou como foi discutido e por que esse quaisquer, porque tem que ser quaisquer. Porque o deputado não está falando em seu nome. Sempre que ele fala, ele está falando em nome de
de um grupo de eleitores, de gente que é a origem do poder, que é a cidadania de um país que forma a nação, a serviço da qual está o Estado com seus poderes. Bom, Piotr, nós até comentamos aqui que em relação a essa decisão da Assembleia do Espírito Santo, não havia um prazo para o ministro Alexandre de Moraes cumprir essa ordem de soltura e a gente até discutia se ele poderia deixar o deputado preso por mais tempo, mas essa decisão ocorreu na quarta-feira. Hoje, então, sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes liberou, então, o deputado Capitão Assunção. E um outro ponto que chama a atenção, que ele agora foi solto, mas continua com medidas cautelares, vai ter que usar tornozeleira eletrônica e é um deputado que está impossibilitado de usar as redes sociais, né, para falar, para se manifestar, para trocar informação com os seus eleitores. Então é uma meia liberdade, em que pese o fato de não estar mais ali na cadeia ou na cela ali da Polícia Militar, é uma meia liberdade. O Alexandre já fez menção sobre isso, mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes talvez seja porque o ministro foi consultar o professor Alexandre de Moraes, professor de Direito Constitucional. Aliás, eu confesso aqui que eu fui conversar com vários dos alunos já de algum tempo, então professor Alexandre de Moraes, e eles elogiaram muito o ministro Alexandre de Moraes. Só que no final diziam assim, só que eu discordo de tudo que ele está fazendo como ministro, que é difícil, né? Bom, mas nós estamos falando de uma meia liberdade. Um parlamentar, como é que ele vai viver? Como é que ele vai poder exercer o cargo dele sem falar? Não apenas no parlamento, ele pode se postar, deveria poder. Essa é digamos, a praça pública do mundo digital, como o Alexandre Garcia, o nosso Alexandre, já fez menção. Chama a atenção esse aspecto de que há sim um recuo, me parece muito claro, porque o fato de não ter tempo e o ministro Alexandre de Moraes decidir, dentro do padrão Alexandre de Moraes, muito rapidamente, pela soltura, era um parlamentar preso, que se a gente olhar também pela lógica, para um parlamentar ser preso, a lógica jurídica precisa de autorização daquela casa legislativa. Não houve essa autorização, então a prisão já tinha ali uma ilegalidade, um arbítrio. Aí o que fez a Assembleia Legislativa foi reafirmar a autoridade dela. E aí veio a soltura por um entendimento clássico, sempre foi assim, constitucional. Não teve a mesma sorte o deputado Daniel Silveira, porque lá os parlamentares acabaram votando, permitindo a prisão dele. Mas interessante que no caso do Daniel Silveira, vale só lembrar, a Ana cita com muita frequência aqui, houve o pedido por parte, a autorização por parte do Congresso, que assim, naquele momento, a Câmara, especificamente no caso, acabou concedendo. Não deveria ter concedido. Eu já vi congressos mais resilientes na defesa de suas prerrogativas. A gente está vivendo um congresso bem diferente. Eu só queria dividir o congresso. Há os líderes do congresso, o presidente da Câmara e do Senado, porque há muitos parlamentares que estão ali lutando pela volta do regimento, pela volta da lógica democrática, pela separação dos poderes. Às vezes a gente generaliza o congresso, né? Mas de onde está vindo a omissão, de onde está vindo muita claudicância em defender as próprias prerrogativas, é dos líderes das duas casas, os presidentes da Câmara e do Senado e provavelmente do puxadinho de meia dúzia que os apoia.